Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um fiagro recente, porém muito interessante. Estou falando aqui do fiagro da Suno, o SNFG11. E ele é bem diferente dos outros fiagros que atualmente temos disponível para poder investir. Por qual motivo? Vocês sabem que a maioria dos fiagros hoje em dia investem, na sua grande maioria, em CRAs, que são dívida do setor agro. Porém, o SNFG11 ele investe em terras, em fazendas. Essa é a grande diferença. E sabemos que terras, principalmente terras agrícolas, têm um grande potencial de valorização. E é exatamente esse o foco desse fiagro, na valorização das terras que atualmente ele tem no seu portfólio. Eu, pessoalmente, achei esse fiagro muito interessante, por isso resolvi fazer um vídeo compartilhando com vocês. Além disso, como vocês já notaram, ele é um fiagro de base 10, então tem uma acessibilidade muito boa aí para quem tem pouco capital. Então, sem mais enrolação, vamos falar um pouquinho desse fundo, pessoal. Lembrando, porém, que não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Estou apresentando para vocês, compartilhando com vocês um estudo que eu fiz sobre esse ativo. Então, cabe a você, como investidor, analisar de uma maneira mais aprofundada para ver se ele se encaixa ou não nos seus critérios de investimento. Então vamos lá. Atualmente, esse fiagro está sendo negociado a R$ 9,83. Seu dividend yield está aqui de 3,46%. Ele está baixo dessa maneira porque ele é um ativo recente, faz pouco tempo que ele está pagando rendimentos para os seus cotistas. Seu P sobre o VP está aqui de 0,99. Então, note-se que está sendo negociado próximo do que seria o seu preço justo, bem comum dos ativos da Suno, que não tem muita oscilação com respeito ao preço dos seus ativos. Podemos tirar como comparação o Snag 11, que é um ativo resiliente. Ele está com uma liquidez média diária aqui próximo de 200 mil, ainda está uma liquidez baixa, até porque, como eu já mencionei, é um ativo recente, porém tem um grande potencial pela frente. Se descermos mais um pouquinho aqui, nota-se que ele tem 3.244 cotistas, seu preço justo é os R$ 9,96, último rendimento pago de 6 centavos por cada cota e patrimônio atual de 61 milhões de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir o seu histórico de pagamentos. Como vocês podem notar, ele só realizou até no momento 6 pagamentos de rendimentos e está próximo aqui de 6 centavos. Esse é o valor que ele vem pagando. Ele pagou aqui durante alguns meses 5,5 centavos e agora aumentou para 6 centavos os seus rendimentos. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, que é correspondente ao mês de janeiro de 2025, considerar alguns pontos. Então, esse ativo teve início lá no mês de maio de 2024. Sua gestão é feita pela Suno, gestora de recursos. Descendo mais um pouquinho, podemos notar que ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,13% ao ano, taxa de gestão de 0,87% ao ano e também cobra aqui uma taxa de performance de 20% sobre esse indexador. Aqui, no próprio relatório gerencial, a gestão ela faz um resumo do que é o SNFG11. Então ele menciona o seguinte, que o Suno Fazendas Fiagro Imobiliário é um fiagro criado com o objetivo de investir na cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, priorizando o ganho de capital através da valorização de fazendas, bem como da geração de renda por meio do arrendamento nessas terras e da remuneração de operações de crédito, como CRAs, CPRs e LCAs. Então podemos notar que o principal objetivo do fundo é investir nas fazendas com o ganho de capital. Então ele compra uma terra, uma fazenda, ele pode arrendar para algum inquilino que vai pagar mensalmente um valor para o fundo e futuramente, assim que aquela fazenda se valorizar, aquelas terras se valorizarem, ele pode vender para realizar ganho de capital. Então o principal foco da gestão é justamente isso, ganho de capital através da valorização das fazendas. Alguns outros pontos interessantes que eu achei interessante aqui sobre esse ativo é que ele menciona aqui que seu último rendimento foi de 6 centavos por cada cota, porém ele tem um resultado acumulado aqui de quase 6 centavos também por cada cota. Então se o fundo quiser aumentar os seus rendimentos, ele tem aqui disponível um valor para poder fazer isso. Então isso me leva a crer que futuramente, no decorrer do tempo, ele vai conseguir aí aumentar os seus rendimentos aos poucos. Aqui também, pessoal, a gestão ela menciona sobre a tese de investimento do SNFG11. Então ele menciona o seguinte, que o SNFG11 teve sua estrutura pensada para alinhar dois principais fatores, que são rendimentos mensais e valorização do patrimônio. Ele menciona que o foco principal da gestão não é o rendimento mensal, mas sim a valorização a longo prazo da terra, proporcionando ganho de capital ao cotista. Então, como eu havia falado anteriormente, o principal foco do ativo desse fiagro é realizar ganho de capital.
através das vendas que ele vai realizar das fazendas que ele tem. Porém, ele também vai pagar rendimentos no decorrer desse tempo. E sabemos que terras ele tem um alto potencial de valorização, especialmente até depender da região que ele está. A fazenda atualmente que o SNFG11 ele é proprietário está localizado no estado do Mato Grosso, a região centro-oeste do nosso país, que é uma região muito conhecida pelo seu potencial no setor agro. Então, tem um alto potencial de valorização daquelas terras. E aqui nesse gráfico, aqui nessa imagem, a gente pode ter uma noção de como é que está estruturada o SNFG11. Então, atualmente, ele tem uma fazenda, que é essa fazenda Coliseu, que atualmente tem como arrendatária a empresa Jequitibá Agro. Então, essa empresa Jequitibá, ela paga um valor mensal pelo arrendamento dessas terras, dessa fazenda da Coliseu. Além disso, essa Jequitibá Agro, ela tem alguns CRAs que são do SNFG11, que aqui mesmo menciona que ele pega esses recursos dos CRAs para poder fazer melhorias na fazenda, consequentemente valorizando aquelas terras. Então é dessa maneira que funciona, mais adiante eu vou explicar um pouquinho melhor para que vocês tenham uma noção melhor da situação. Antes de considerarmos alguns outros pontos, vamos ver aqui seu resultado financeiro referente a janeiro de 2025. Então, note-se que o fundo teve uma receita total de R$ 441 mil, que foram provenientes aqui em especial dos juros e correção monetária que ele recebeu dos seus CRAs, R$ 366 mil. Arrendamento, ele recebeu aqui um pouco mais de R$ 66 mil. E investimentos em caixa, ele recebeu um pouco mais de R$ 8 mil. Então, somando um total de R$ 441 mil de receita. Descendo um pouquinho aqui, ele menciona que ele teve uma despesa total de R$ 58.920. Então, se pegarmos aí e calcularmos, vai dar aproximadamente um resultado líquido de R$ 383 mil. Então, a gestão, ela pega esse valor de resultado líquido e soma com o resultado acumulado que ele tem, que está no valor aqui de R$ 351 mil. Dessa maneira, no final, pegando o resultado acumulado juntamente com sua receita líquida do mês, ele ficou com um resultado total de R$ 733 mil. E o valor que ele distribuiu para os seus cotistas foi de R$ 372 mil. Então, nota-se que ele tinha esse valor para poder distribuir e distribuiu esse valor aqui embaixo. Ele menciona que ele tem ainda uma reserva aqui acumulada de R$ 361 mil, o que corresponde a 5,8 centavos por cada cota, que é muito próximo do valor que ele pagou de rendimentos, que foi aqui de 6 centavos por cada cota. Então, como eu mencionei, se ele quiser aumentar os rendimentos, ele tem potencial para poder fazer isso. E com respeito ao seu lucro acumulado, nota-se que ele já vem tendo esse lucro durante um bom tempo, né? Desde o mês de julho do ano passado que ele vem com esse resultado acumulado disponível e que ele pode usar em períodos mais desfavoráveis para conseguir manter justamente o seu patamar de rendimentos. Aqui, pessoal, conseguimos ter uma noção de como é que está distribuído seus investimentos. Então, atualmente ele tem aqui 3 ativos, então são 3 tipos de investimento. Seu principal, que é sua posição financeira em imóveis, no caso na Fazenda Coliseu, que atualmente ele tem investido aqui um pouco mais de R$ 32 milhões, o que corresponde a 53% do seu patrimônio atual. E ele tem também 2 CRAs indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 4% ao ano, que ele tem investido um pouco mais de R$ 28 milhões. Então é dessa maneira que atualmente está distribuído seus investimentos. E aqui a gente consegue ter uma noção maior sobre isso, né? Ele mostra aqui sua alocação em imóveis, que é justamente a terra agrícola, a fazenda Coliseu. Ele menciona aqui a localização dessa fazenda, quem é o arrendatário, os hectares, e também menciona aqui sobre a produção. 25% da produção é de soja, e traz outras informações, né, com respeito ao vencimento do contrato, que vai vencer lá no mês de maio de 2039, então um contrato longo, interessante, e o pagamento do arrendamento é mensal. Ele menciona aqui também os 2 CRAs que atualmente ele tem, que é para a empresa Jequitibá, os 2 indexados ao índice CDI, esse está aqui com uma taxa relativamente mais segura, e esse está aqui com uma taxa um pouco mais arriscada. Então, como eu mencionei, ele ainda é um fiagro pequeno, tem um patrimônio ainda pequeno, por isso que ainda não tem muita diversificação, porém o fato dele investir em terras é o que faz com que ele seja um fiagro diferenciado. Ele me faz lembrar um pouquinho do RZTR11, que é o Fundo Imobiliário do Setor Agro, que também investe em fazendas e tem como objetivo, né, realizar ganho de capital no decorrer do tempo, justamente por isso que alguns períodos do ano ele consegue pagar um rendimento maior para os seus cotistas. E agora temos aqui mais uma opção de investimento que é justamente o SNFG11. O foco dele é investir em fazendas, porém, como já mencionado pela própria gestora, o objetivo principal é o ganho de capital. Então, comprar fazendas logo no início
esperar fazer melhorias naquela fazenda para que ela se valorize, as suas terras se valorizem e futuramente ele poder vender com ganho de capital e dessa maneira poder distribuir para os seus cotistas. Então aqui de modo geral podemos ver que 53% do seu patrimônio está investido nos seus imóveis e 46% em CRAs. E um pouquinho mais embaixo aqui ele traz mais alguns detalhes sobre as duas operações CRAs que atualmente ele tem. Então ele vai falar um pouquinho sobre o devedor e vai fazer uma breve descrição sobre cada uma dessas duas operações CRAs. E um pouquinho mais embaixo aqui ele faz uma descrição também sobre a Fazenda Coliseu. Então ele traz aqui mais algumas informações relevantes sobre essa fazenda que atualmente é de propriedade desse Fiagro. Ele traz aqui até algumas imagens, algumas fotos, um pouquinho mais embaixo. Então podemos notar que ainda é uma fazenda que está no início, está fazendo melhorias. E como eu já mencionei, o objetivo é exatamente isso, fazer melhorias para que a fazenda ela se valorize no decorrer do tempo. Como também mencionei, é um ativo recente, porém que tem um grande potencial. Assim que o Fiagro for crescendo, seu patrimônio for crescendo, a gestão fazer novas emissões, ele vai adquirir novas fazendas, novas terras e vai seguir a sua tese de investimento, que é justamente o foco principal na valorização das terras. Então é um ativo realmente interessante que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar e se for do seu interesse, se ele se encaixar nos seus critérios de investimento, você analisar a possibilidade de colocar esse ativo no seu portfólio, beleza? Então pessoal, esse é o SNFG11, esse Fiagro focado em fazendas. Deixe aí nos comentários o que é que você achou. Achou interessante? Investiria? Não investiria? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse ativo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.